Hi guys, daqui a Kai Rocha. Queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao Estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. Há tanta coisa que nós podemos misturar na confecção destas coisas novas. Os salários mal pagos às pessoas que trabalham nestas indústrias. E outra coisa também que é depois a falta de individualidade das pessoas. Porque hoje em dia acho que as pessoas estão super contentes, ficam contentes se olharem uma foto e são todas iguais. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. A convidada deste episódio é Nazaré Pinella. Dona de uma simplicidade e de uma individualidade inigualável, a Nazaré é alguém que podemos chamar uma rock'n'roller de gema. Neste episódio, em que só me fez, digamos, querer ser assim quando for grande, ela falou-nos sobre os seus primeiros empregos, sobre ter encontrado a sua alma numa cidade de Londres que hoje em dia nada tem a ver com o que experienciou, e sobre o seu estúdio, o Bang Bang Tattoo, em Sintra. Falou-se também de sapateado, moda vintage e sustentável, da individualidade, do que é ser interessante ou individual e de lições de piercings. Tudo bem regado com alguma idolatraria minha e algum champanhe do lado dela, que me deu alguma inveja. Mas esperamos que gostem e até já! Se eu apareço... Por enquanto ainda não. Agora sou eu. Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Pool Podcast, em versão direto, portanto em uma versão live stream. Se estão aqui connosco é porque vêm assistir a uma conversa que aposto que terá muito pano para mangas, com a Nazaré Pinella. Ela é... digamos que é tatuadora, é rock'n'roller, ela vende roupa, ela é muito sustentável. Há aqui uma coisa, um todo, uma identidade que é mesmo única a ela, mas melhor do que eu estar a falar sobre ela, melhor do que ela estar a falar sobre ela mesma, não é? Portanto, vou agora apresentá-la. Olá, Nazaré. Olá. Estás em cena? Olá. Muito obrigada por teres... Eu perguntei o teu nome. Diz? Eu nem sequer te perguntei o nome. Kai. Eu. Ok. Kai. Portanto, muito obrigada por teres aceito este desafio. Estás linda, Obrigada. By the way. Adoro esse kimono. É a roupa de andar por casa. Eu gostava de andar assim por casa. Eu não ando, né? Acho que não há muitas pessoas que andem. Mas, como é de facto roupa de andar por casa, embora, como é óbvio, use isto como vestido, achei que era mais interessante estar em housewear do que estar com completamente. Ou com o pijama turco, não é? Sim. Ora, a primeira coisa que eu peço sempre ao convidado é para se apresentar. Portanto, queres explicar quem tu és? A quem te conhece e quem não te conhece. Sou a Nazaré, como tu já te disseste. Tenho um estúdio de tatuagens, não sou tatuadora, faço body piercing, mas já trabalho no mundo das tatuagens há quase 30 anos, portanto sei o que faço e sei o que falo. Também falaste do vintage. O vintage faz parte da minha vida desde que eu sou adolescente, portanto cresci com o vintage e vivo o vintage, que são roupas em segunda mão, não é? E coleciono, e o meu dia-a-dia, a minha casa e tudo isso faz parte de mim. E o rock and roll também, pronto, na realidade são estas três coisas. Em vez de ser sex, drugs and rock and roll, também há aí um bocado,
mas é Vintage Tattoos and Rock and Roll. Sou Vintage eu. quê? Tattoos? E rock and roll, exatamente. Pronto, Sim. acho que é assim este misto. Tem agulhas metidas um bocadinho ao meio também. Eu já usei com muitas agulhas já. Imagino que sim. Eu por acaso ainda não, sou virgem nesse aspecto. Não há problema nenhum. Mas Até mais interessante quase ser assim do que estar naquele estágio de fazer a tatuagem porque porque é sim, moda. Sim. sim. Portanto, quando eu tenho pessoas, estou assim, não sei o que é de fazer, eu digo sempre, acho que o melhor é não fazeres nada, porque estás ótimo. Sim, sim. Eu, por acaso, a única coisa que eu já tipo fiquei tentada era fazer uma tatuagem em branco, porque fica uma Sim. marca interessante. Mas eu pelo que me disseram, não é qualquer um que o faz. Não é qualquer um que o faz e depois também depende da pessoa, do tom de pele, etc. Mas normalmente só o branco não funciona. Okay. O branco normalmente é uma cor que ilumina, não é? Que dá luz à tatuagem, é uma cor final para dar ênfase até a certas cores. O branco na tua pele, depois de apanhar sol e tudo, queima e pode se tornar castanho e pode ficar muito feio. Portanto, isso é para mim já logo à partida eu não aconselho nada. Então é daquelas coisas que só fica bem no primeiro dia e depois. Sim, porque há muitas tatuagens que nós vimos e tirando a foto logo naquele momento parece incrível, mas depois nós temos de pensar a longo prazo se de facto funciona ou não. E essa é uma que te garanto que não funciona nada bem. Pois. Olha, ainda bem. Nada melhor do que ter aqui uma expert a falar sobre isso. Ora bem, tu disseste que o vintage era uma coisa que fazia parte da tua vida já desde muito cedo. Sim, desde muito cedo. Ou seja, o vintage que há agora é o vintage que era contemporâneo na tua altura. Quase. Agora, primeiro eu vou-te dizer uma coisa que eu detesto a palavra vintage inserida num contexto português. Quando eu estou na Inglaterra ou num país qualquer, inglesa, eu digo vintage. Mas o vintage acho que torna a roupa antiga e a roupa usada é um termo um bocadinho senol. Na realidade, eu comecei por usar roupa usada, não é? Que era até um termo depreciativo. Acho que o vintage vai dar aquele glamour ao que é, na realidade, roupa usada e roupa antiga. E a transição da roupa antiga, da roupa usada para o vintage, subiu o preço e ficou fashionable. Eu gosto de esclarecer isto porque é a minha opinião sincera. Percebes? Estás a perceber o que eu quero dizer? Porque quando eu comprava roupa usada, não só comprava porque era diferente e nunca houve grande coisa que apelasse ou que viesse que eu gostasse em lojas de roupa nova, mas também porque era muito mais barato. A realidade é esta também, portanto, eram duas coisas. Não só eu gostava de roupa antiga, porque gostava e normalmente, olha, eu estou aqui a ver champanhe. À vontade. Normalmente... é sexta-feira. Eu tinha esta garrafa de champanhe guardada para uma ocasião especial e foi esta. Tchim, para vocês. Tchim, cheers. Então era isso, não havia, primeiro, quando eu era miúda, não havia lojas de fast fashion, ou como se diz, roupa... Sim, assim, as Zaras da vida, sim. Zaras e não sei o quê. A minha infância, eu vestia segundo figurinos e tínhamos uma costureira. E aos 12, 13 anos era isso. E, portanto, escolhíamos os nossos modelos, havia moda e bordados, havia roupas com figurinos, e eu e a minha mãe íamos à costureira e era uma senhora que fazia as nossas roupas, ponto final. Não havia mais nada. Ou seja, tinha um cunho muito mais pessoal só por si. Sim, tinha. Nós comprávamos os tecidos, não sei o quê, e a senhora fazia. E isso, na minha juventude, foi assim.
Depois, a roupa usada juntou-se o útil ao agradável. Eu fui morar para a Moraria, por isso naquela rua que ia logo ter à Feira da Ladra, então aí foi quando descambou, não é? Todos os sábados de manhã e as terças-feiras, era 2 minutos de casa, eu ia até lá e pronto, e foi de facto, era a minha. E digamos que tu, nessa altura, em plena moraria, envisionavas no sítio onde tu estás agora? Aonde? Uh, Qual sítio em pessoa, como pessoa ou sítio? Como pessoa e como, por exemplo, carreira, o caminho que tu seguiste. Não, claro que não. O que é que tu querias ser quando fosses grande, nessa altura? Eu nunca quis ser nada especial, felizmente. Nunca tive. Felizmente, eu digo felizmente porque deu-me asas a fazer tudo o que eu quis fazer e ainda se calhar não sei o que é que irei ainda fazer. Não tive nunca um desejo de ser isto ou aquilo. As coisas na minha vida sempre foram fluindo e de facto já fiz milhentas coisas totalmente diferentes. Agora, que eu achasse que isto ia ficar, que eu ia ficar tão, como é que se há de dizer, atual, não, nunca pensei, porque eu sempre fui outcast, não é? Sempre, eu era uma pessoa bizarra, um pouco bizarro, e até te digo que fiquei um bocado chateada, não é chateada, mas fiquei assim um bocado quando isto começou a ficar mega fashion, eu pensei, bolas, que chatice, deixei de ter aquela pica, mas depois deu mais e depois para outro level, não é? Depois vamos encontrando, mas percebes o que eu quero dizer? No início as coisas fazem-se para mostrar uma certa, para nos mostrarmos a nossa roupa é o nosso espelho, não é? A primeira coisa quando tu olhas para alguém é a identidade daquela pessoa e vês como ela se apresenta. E eu sempre me apresentei de uma maneira que era diferente das outras pessoas. Quando começou a ficar mais vulgar, tive aquele choque. Mas não só com a roupa, como com as tatuagens, igual. Também, quando eu tinha tatuagens, também tinha tatuagem, depois começou. Portanto, isto é um processo ao qual eu me venho habituando e do qual tento sempre fugir um pouco do mainstream. E acho que consigo. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que, lá está, há sempre aquele cunho mais pessoal que vem mesmo de ti, do gosto. Que... Ser rebelde, percebes? E de ser diferente. Agora é super. Eu também acho giríssimo. Percebes? E tem a ver com o rock and roll. Aquelas pessoas, as miúdas todas que se vestem de bolinhas e de flores e não sei o quê, e depois ouvem hip hop em casa. Não tenho nada contra o hip hop nem contra as bolinhas, mas há um contexto em toda a minha vida à volta destas coisas. Há um culto, sei lá, como possamos chamar, percebes? Uhum. Sim. Fazem todas sentido, estão todas ligadas, têm a ver umas com as outras. Certo. É um modo de vida, é mais um. Como eu vivo, sim, exato. Sim. E quando é que. Lá está, apesar de nessa altura tu teres essa. Não faz mal, eles que brinquei. Apesar de já teres então essa tua individualidade mesmo desde cedo, como é que foi o teu caminho? Tu não te foste logo fazer body piercing, ou foi? Não. Queres saber desde que idade? Podemos ver. Olha, eu comecei. E aí foi quando comecei também com as roupas usadas e tal, quando tinha 16 anos. Estamos a falar no início dos anos 80. No início dos anos 80 em Portugal éramos uma tribo muito engraçada, porque as pessoas não se rotulavam, não é? Não havia isto e aquilo. Todos éramos diferentes e indivíduos. E prezávamos imenso a nossa individualidade. Fazíamos roupas e não sei o quê. E comecei a trabalhar com roupa em segunda mão na primeira loja. Na altura abriu, que foi o Eldorado. E comecei a comprar roupas em conjunto com a dona do Eldorado. Nós viajávamos de comboio, íamos às feiras do ar. Íamos a Londres, Bruxelas, Paris,
mas assim, a trabalhar no duro, 5 da manhã na feira, os vendedores conheciam-nos, punham as peças de parte, comprávamos só anos 40, anos 50, portanto era uma coisa a sério. Vínhamos com mochilas, sacas gigantes de comboio, selecionávamos, limpávamos, arrumávamos e vendíamos. Portanto, aí começou a coisa mais a sério, e o conhecimento mais profundo. E então, nessa altura, fazia sapateado com o Michel, não sei se tu conheces, o Michel é muito conhecido ainda hoje, e então o meu sustento era esse, era fazer shows de sapateado à noite no bairro Alto, nos cafés concertos, com roupa vintage, porque as roupas eram sapateados dos anos 40, o Charleston, portanto, e desde aí. Ok. Quando é que começaste a fazer sapateado, então? Foi quando, foi assim, eu fui bailarina, era a minha infância, o sonho de qualquer menina. E depois, quando comecei assim a virar, aquilo era de facto muito rígido para mim e tive de deixar. Aos 16, 17 anos tive de deixar, já não era muito rígido, era muito sério, e era naquela altura que nós nos viramos para um lado ou para o outro, e eu virei para o outro. Mas sempre gostei de dançar, e havia uma escola, foi a primeira escola de Circo Mariano, no bairro Alto, uma coisa pequenina, uma coisa invulgar, diferente. Bairro Alto? Como... No bairro Alto. Onde estava a Teté e artistas originais dos circos antigos. Portanto, tu tinhas aulas de palhaço, aulas de acrobacia, aulas disto, e de sapateado. E eu fui à aula de sapatear, conheci o Michel, houve uma empatia imediata. Para mim aquilo foi de facto muito, muito fácil, porque eu já tinha um background muito grande em dança. Fiz uma aula, a partir dessa aula comecei logo a fazer espetáculos ao vivo com ele e fui sempre aprendendo. E dando espetáculos. E foi o que tu necessitavas depois de fazer o break do balé? Eu sempre precisei de me mexer e dançar. Sim. Não havia, portanto, sim, eu gostei imenso desse tempo, gostei imenso desse tempo e das pessoas que conheci, porque aquilo também era um ambiente muito eclético, muito engraçado, os ambientes dos cafés concertos, foi extraordinário, para mim foi extraordinário a nível pessoal, não só pela independência monetária que cedo adquiri, como pelas pessoas incríveis fui conhecendo, atores, artistas, daí às vezes as pessoas não nos conhecem toda a gente. Eu conheço muita gente, de facto, porque comecei também muito cedo, e neste meio, que era um meio de uma criatividade brutal e extraordinária. Sim, completamente. Digamos que estavas mesmo na hora certa, no sítio certo. Exatamente, sim. Toda a gente pensa nisso. Se calhar todas as pessoas, se calhar os meus pais acharam que estavam na hora certa, e no sítio certo. Eu acho, para mim, na minha vida, tive essa vantagem de viver uns momentos que foram muito marcantes e muito importantes, porque também, e hoje que é dia 24 de Abril, porque também vivi o antes, o preto e branco e o colorido, percebes? Vivi o antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril. Portanto, tenho uma história para contar. Sim. Diferentes do que aconteceu e esta explosão de criatividade também do início dos anos 80 veio muito por causa da Revolução. Tem tudo a ver. Se calhar se não tivéssemos no dia 24 de Abril eu não me lembrava nem conectava isto de facto com as portas se abrirem para nós. Mas teve essa importância. Teve, como é óbvio. E diria, que tipo de diferenças é que tu vias? Por exemplo, imagino que a comunidade cultural na altura era... Antes do 25 de Abril. Sim. Eu também era pequenina, sim. Mas tenho a perfeita noção do preto e branco, as escolas divididas em rapazes e raparigas, bata branca, o que é de rezar, o que é de dizer minha senhora, sim senhora, levantar, cantar o hino, portanto, as coisas não eram de todo como eram agora. Nós espreitámos para o muro para ver os rapazes do outro lado. O meu pai era professor, portanto eu vi aquela diferença entre uma postura de um professor do antes e no depois do 25 de Abril. Os professores tinham andado de gravata, de facto, era uma coisa muito séria. Foi muito libertador.
pronto. Sim. Eu imagino até a forma como se davam arte na escola. Deve ter mudado. Mudou tudo. Pois. Mudou tudo. Sim. Não tem a ver, sim. Então, Mas lembro. Sapateado e Eldorado. Eldorado. E depois fui para Londres porque já não tinha espaço cá. Não tinha espaço cá? Não. Ficar um bocadinho apertado a nível de coisas para fazer. Okay. Porque andava no António Rui e tu, da António Rui, o que é que fazias? Ias para as Belas Artes, portanto, havia estas coisas de ir para a faculdade, ir para a universidade, ir para não sei o quê. Aqueles caminhos já feitos, não é? Aqueles caminhos já feitos que nunca foi o meu caminho. A António Rui foi uma grande escola para mim, de liberdade artística e de conhecimentos, e lá está, através de amigos incríveis que eu fiz e mantenho, como o meu marido, por exemplo, que é desde o tempo da escola, mas depois eu sempre quis outras coisas e havia aquele fascínio por Londres. Tens de pensar que não era... Eu fui para Londres em 83. Não, as viagens eram caríssimas, ninguém viajava. E eu tive uma oportunidade, foi assim um milagre daquelas coisas que acontecem, que me ocorrem também muitas vezes na vida. E então fui para Londres tomar conta de crianças. Portanto, eras uma au pair? Era o meu pé. Ok. E que tal, como é que foi então? Ainda somos super amigas, ainda agora a mãe das meninas esteve cá em casa a passar uns dias, já passaram, as minhas meninas já têm bebês, já têm 40 anos também, portanto foi uma altura espetacular porque em Londres estava também tudo a borbulhar e de repente eu chego a um sítio onde tudo para mim faz sentido, onde eu, que nunca me senti portuguesa de Portugal e sempre me senti um bocadinho deslocada, cheguei ali e de repente ali encaixava. Sim. E pronto, e comecei a ver as bandas todas que eu gostava, as pessoas eram todas diferentes, primavam por isso, comprava as roupas, pronto, estava tudo ali. E eu fui por 3 meses, mas acabei por ficar 5 anos, e foram 5 anos muito intensos e muito, absolutamente incríveis e inesquecíveis da minha vida. Sim, eu tendo também vivido em Londres, identifico-me bastante com isso, apesar de serem épocas diferentes. E eu nunca conheci um português nesta altura que eu lá tive, portanto, vê a diferença. Agora há imensos. Não era tudo assim. Aliás, Londres era como Lisboa também, quer dizer, Lisboa era dos lisboetas, Londres era dos londoners. E agora não, agora a última que saí à noite foi agora, foi no dia 8 de março, que estive em Londres num casamento de uma amiga, de um amigo, e é como em Lisboa, de facto, toda a identidade do centro da cidade e não sei o quê, tudo se perdeu para o turismo e para o mainstream e portanto eu tenho sorte de conhecer pessoas à volta, não é? Porque já não dá sequer para ir para o centro, não tem graça nenhuma, como em Lisboa, também não tem graça nenhuma. Claro. Agora, desculpa, falar do nosso retiro em casa, ainda hoje estava a falar com uma amiga ao telefone e disse, eu acho que vai ser espetacular em agosto ir a Lisboa, porque antes agosto em Lisboa era o mês mais espetacular, estava vazio porque ia tudo para férias, ia tudo para o Algarve, e não havia turistas. E falei também com uma amiga em Londres, disse, este verão em Londres vai ser espetacular, porque vamos poder andar na essência de repente das nossas cidades. É verdade. Sim. Isto agora vai mudar tudo, os calendários. Vai. Uma coisa que por acaso, mas lá está, eu revejo exatamente nisso que tu acabaste de dizer, porque de facto, quando eu vivia em Londres, eu ouvia mais as pessoas a falarem outras línguas do que a falar inglês. Eu não, só pois, portanto, percebo exatamente isso que estás a dizer. Então, mas tu foste ao pair de uma única família? Eu fui ao pair de uma única família, mas depois fiquei tão popular. Isto é a realidade. Foste a Mary Poppins portuguesa? Eu era bastante excêntrica
e era tudo o que não eram as au pairs. E os pais das minhas meninas, inclusive, deram-me uma moto, portanto eu andava de Vespa e não sei o quê, e pronto, e era simpático, as pessoas achavam graça e era simpático, então comecei a fazer babysitting para o bairro todo. Tinha já uma agenda, quando eles estavam em casa e não precisavam de mim, eu fazia babysitting, ganhava imenso dinheiro. E quando eles iam para férias, eu ia para férias, e depois, mesmo quando eles já não precisavam de mim, eu continuei sempre a tratar de miúdos e fiquei lá sempre em casa porque eles já não conseguiam. Já ficámos mesmo tipo família. Eles adoravam quando eu saía à noite e contava-lhes as minhas aventuras e não sei o quê, porque éramos de facto totalmente diferentes e ainda bem o que eu aprendi com eles. E eles sempre me agradeceram também o que eles aprenderam comigo, porque jamais estes dois mundos, que é aquele mundo da família classe média inglesa, que nós costumamos dizer que da sandália e meia, um subúrbio, eles jamais se deparariam com uma pessoa como eu, tão intimamente, nem eu como uma família com a deles, tão intimamente, e aprendemos imenso uns com os outros, e foi, pronto, é a minha segunda família. Houve alguma coisa em Londres que te chocou nessa altura? Não me chocou absolutamente nada. Absolutamente nada? Estavas... Chocou-me depois, de repente, quando Margaret Thatcher ganhou as eleições e as coisas começaram a descambar e a correr mal. E é uma altura um bocado complicada. Não, nada me chocou em Londres. Pelo contrário, cheguei lá, fiz logo a minha primeira tatuagem, estava na lista. Sim. que por cá devia ser um tabu autêntico. Não havia ninguém. Pois. Em 83 não havia ninguém a tatuar, nem havia ninguém com tatuagens cá. Só pessoas de fora. Sim, ou pessoas que Está um bicho. Sim. Quando é que... Então, se isso estava na tua lista, quando é que tiveste a ideia para fazer a primeira tatuagem, então? Não sei, não faço ideia. Sei que cheguei lá e foi a primeira coisa que fiz. Ainda tenho ali, havia um livro que era A to Z to London. Era um livro desta grossura que me deram. Eu tinha os livros estudantes, vendo as zonas, os mapas, as coisas. E de facto o que eu sublinhei foram as lojas de tatuagens. Não me perguntes porquê, porque eu também não sei. E foi a primeira coisa que eu fui procurar. E fiz. Digamos que era já o destino a chamar-te. Qualquer coisa aqui. Então, portanto, tiveste 5 anos em Londres. Sim. E depois? Depois, entre Londres e Paris, também passei bastante tempo em Paris, porque a maior parte depois dos meus amigos que tinham também saído de Portugal estavam em Paris. E porque os portugueses que eu gostava iam até Paris e não iam até Londres. E então aquilo era assim tipo um sítio a meio. Eu apanhava o barco e ia até lá, depois de Natais ou quê, e encontrávamos todos lá. E era giríssimo. Mesmo, muito giro. Depois chegou aquela altura em que tu tens de seguir ou ficas de vez ou vens. E decidiste voltar? E decidi voltar. Tinhas saudades de casa? Ou... Não. É assim, quando nós estamos fora, nós tentamos, de repente, as coisas más esquecem-se e tu só pensas nas coisas boas. Isso acontece sempre, não é? Sim. Só pensas nas saudades, nos amigos, no bom tempo, na praia, na night, não sei o quê. Mas depois chegas, passado uma semana, já passou tudo e estás na realidade. Eu voltei com um objetivo já meio alinhavado, que era porque o Pinela, que é o meu marido, o Pinela, diz olá. Olá, Pinela. Ela e o Jorge tinham uma banda que eu adorava, que era os Imediativos do Rui, eu era super fã, gostava imenso da banda, e depois havia muitas conversas de eu fazer parte da banda e disto da banda e não sei o quê, e juntaram-se as saudades com uma vontade de fazer outra coisa também, porque lá estava num período decisivo. Eu ficava lá e arranjava um trabalho qualquer, ou fazia lá qualquer coisa, eu não podia ficar internamente a tomar conta de crianças que já não eram crianças e fazer babysitter, porque já não era bem, tinha de seguir, não é? Ou voltava e pronto, e voltei e fico contente de ter voltado. Lá, como é que encontraste Portugal então? Como é que foi o Culture Clash aí? Foi incrível porque estava mesmo muito diferente. Estava mesmo muito diferente. De repente eu naqueles primeiros tempos quando voltei, eu era tipo camões. Eu era estrangeira porque
os meus amigos antigos eu conhecia todos, mas de repente houve aquela revolução toda de bairro alto e de repente haviam skinheads e heavy metals e punks e rockabillys e não sei o quê. Quando eu me tinha ido embora não havia nada disso, éramos só todos amigos e éramos todos diferentes. Portanto, de repente começou a haver, as pessoas começaram a catalogar-se, a separar-se, mas foi uma altura também muito gira, para o bem e para o mal, todos levámos na cara, todos demos na cara, havia muita tarefa, não sei o quê, mas foi uma altura muito gira também no bairro alto que eu faço. Fico contente de ter feito parte disso e começámos então a banda. Sim. Os Capitão Fantasma. Exatamente, sim. Pronto. E tu tocavas baixo. Baixo. Exatamente. Sim. Como é que foi então essa temporada enquanto parte dos Capitão Fantasma? Viajaste pelo país, imagino? Sim, foi muita gira, era diferente, não era nada como agora. Nós fizemos a banda, os três, eu, o Jorge e o Pinela, porque de facto éramos os maiores amigos e andávamos sempre juntos. E eu nunca na vida tinha pegado em nada e então aprendi a tocar com eles. Portanto, aprendi a musicar música e pronto. E tivemos um certo êxito na altura, até grandinho, porque também havia pessoal dos anos 80 antigos que gostavam muito de rock and roll e que de repente gostaram muito de nós e puxaram por nós. Eram pessoas já com alguma influência, como o pessoal dos Delfins, o pessoal dos Heróis do Mar, principalmente dos Heróis do Mar, e nos atiraram para um bocadinho ali para a linha da frente. Os Judices também. Sim, essa alavanca. Espetacular, que eu adoro. Sim. Também muito importante na nossa carreira. Tivemos muito êxito porque éramos muito diferentes, porque cantávamos também em português e pronto, e também tinha uma miúda naquela altura, não havia muitas bandas com uma miúda a tocar, tínhamos um visual diferente, correu bem. Sim, e ainda há muita gente que eu acho até a geração mais nova ainda se lembra-se muito. Sim. Marcou. Qual foi a coisa mais caricata que te aconteceu num concerto? Olha, assim a mim pessoalmente, lembro-me de uma que nós tínhamos roadies que eram sempre amigos nossos. Trabalhavam connosco para ajudar-nos, porque nós íamos todos numa carrinha amontoados, com o material, com não sei o quê. Depois havia uma pessoa que era motorista, depois ajudava a carregar, ajudava a descarregar, ajudava no palco, punha a guitarra, tirava a guitarra, aquelas coisas todas, o microfone, tirava o microfone. Tivemos dos mais variados prontos a trabalhar connosco, sempre amigos, era um maluqueiro. E houve uma vez, lembro-me muito bem, estávamos numa discoteca e de repente era a minha altura de cantar, havia uma das músicas para cantar. E eu olhei e de repente o microfone estava aqui, tinha deslizado, estava aqui. Eu comecei à procura onde está, era o Helder. Onde está o Helder? E olha, o Helder estava todo embrulhado com uma rapariga, mesmo ali à minha frente. E eu essa nunca me esqueci, eu gritei, porque as pessoas eram mais caseiras. Disse, merda, então Helder! Foi uma barraca total. Depois andávamos todos, depois ficava tudo bem, eu a precisar imenso do microfone, o microfone estava ali, o Helder estava entretidíssimo com uma moça na primeira fila. Sei lá, há histórias absolutamente incríveis. Acontece, são coisas. Quando fomos tocar a festa do Alvento também foi espetacular. Olha, nós fomos tocar numa tenda, para a tenda, e o cheque sound às 9 da manhã. E quando nós lá chegámos, na noite antes, a última banda tinha sido uma banda de metal. E quando nós lá chegámos, todo o espaço da tenda, do chão, eram pessoas a dormir. Epá, foi horrível. Imagina, nós chegarmos, já ficamos ao palco, todo a levantar-se. Foi traumático, foi horrível. Nós estávamos com um bocado de medo, mas por acaso correu muito bem, porque automaticamente eles até começaram logo a dançar e a curtir imenso o check sound. Mas imagina, 9 da manhã, tudo ressacado, e as pessoas já não estavam com aquela roupa preta, aquela roupa com um tom acastanhado da terra.
Sim. Esse também foi espetacular. Tivemos histórias muito giras. Sim, imagino. Acho que podíamos estar aqui mais do que uma hora aqui a falar. Então, quando é que apareceu a ideia para abrir então o Tattoo Parlor? As tatuagens depois houve uma altura, pronto, que por razões pessoais deixámos a banda, já não estava a dar, nós já tínhamos entretanto um filho. Morávamos aqui fora de Lisboa, nós morávamos em Sintra, mas no campo, no meio do campo, e houve umas pessoas que precisavam de uma pessoa para fazer piercings e tal, e entusiasmaram, e eu enverguei por disse logo que sim, que as tatuagens eram algo que eu gostava, comecei a trabalhar para outras pessoas, ganhei experiência, e na altura certa e na altura de vida abri o meu próprio negócio. Mas então, tu já sabias fazer piercings? Ou... Sim. Eu tenho a minha loja aqui em Sintra Bang Bang há 20 anos, mas eu comecei a trabalhar nisto 10 anos antes. Ok. Não estar a dizer os nomes das pessoas nas sítios. Sim, ok. Não, mas era só para tentar perceber o porquê. Minha com bagagem, eu sempre fui muito ligada à minha mãe. Minha mãe não estava muito bem, veio morar aqui connosco, portanto eu tive um ano de interregno sem fazer nada, estando só com ela, e pronto, e depois houve uma altura que nós de facto tínhamos de ganhar dinheiro, e a minha mãe foi, e nós abrimos esta loja, e pronto, há 20 anos que... Uhum. Quando é que, portanto, tu chegaste a Londres, fizeste logo a tua primeira tatuagem? E depois, quando nunca mais parei. Pronto, uma coisa que eu ia perguntar primeiro era, as tatuagens são viciantes? Fala uma virgem, lá está. Não, sabes que há pessoas que fazem uma tatuagem e têm aquela ideia e ficam com aquela tatuagem, ponto. Já está. Depois há pessoas com uma imaginação infinita, que é o meu caso. Eu estou sempre a ter ideias. E é uma chatice. E isto depois acontece quando tu fazes a primeira tatuagem e vês o processo e começas a entender o processo, começas a ter ideias. Eu acho que comigo foi por aí. Começas a ter ideias e queres. Sim. E vais pondo, vais fazendo. Eu agora não ando com muita vontade, mas mesmo há muito pouco tempo, ou quando vem um artista de fora, às vezes vem artistas de fora para a minha loja e eu não perco a oportunidade de tatuar com eles. A última tatuagem que fiz foi aqui no sovaco, que era sempre o meu sonho, era fazer os sovacos, que são assim uns 2 buracos brancos que eu tinha no meu corpo e que eu não gostava, mas lá está, estou sempre a imaginar coisas, e como as técnicas, as cores, os artistas vão-te aparecendo à frente, vão melhorando, vão ficando incríveis. Tu, sendo uma pessoa já mais antiga e com tatuagens já tão antigas e com a qualidade da altura, não é? Tu vais olhando e vais dizer, uau, também quero isto. Portanto, é um bocado por aí. Não me arrependo nada das tatuagens que tenho, porque as tatuagens têm toda a sua história e envelhecem connosco também. Mas, de facto, hoje em dia as técnicas e os artistas que existem são de bradar aos céus. Dá vontade de fazer tudo. Eu vou procurando sítios pequeninos e ainda faço. Pois, porque a tela é um bocadinho limitada, de facto. O corpo humano é muito grande, mas eu só tenho 1,5 m. Pois, isso também não ajuda. E quando é que apareceram então os piercings? Portanto, fazer piercings? Os piercings foi o que me introduziu depois mais a este mundo da logística das tatuagens, foi a fazer os piercings. Fui a Londres, tirei um curso, e depois o piercing é uma questão de ou tens mão para aquilo ou não. Eu já ensinei várias pessoas e tu vês automaticamente no primeiro segundo se a pessoa tem garra para aquilo ou não. Eu de facto nunca me atrapalhei nada, é uma coisa que tu vais aprendendo com a tua experiência, não é? Como qualquer arte, quanto mais fazes, melhoras a tua técnica. Por isso é como vir à franja, como se costuma dizer. Sim. Já nada me é estranho. Depois, entretanto, vão aparecendo outras modalidades dentro do body piercing, nas quais eu já não me aventuro,
porque de facto depois também a tua habilidade, a tua capacidade de ir fazendo as coisas, com a idade, infelizmente, vai regredindo, como a vista. Sim. E, portanto, pronto, esse caminho para mim está mais ou menos encerrado, embora eu faça body piercing na minha loja. Tenho um colaborador que adoro, que fui eu que ensinei e que é mega profissional, e ao primeiro minuto eu vi que ele era excepcional e, portanto, entreguei-lhe a pasta, por assim dizer. Nos dias que ele folga ou não está, sou eu que faço piercing, mas é um capítulo mais ou menos fechado na minha vida, porque já não me entusiasma. E eu tenho muito, como tu tens reparado, nas coisas que eu fui fazendo ao longo de... Eu tenho, assim, períodos de tipo 10, 15 anos. E a loja já está há 20. E quem me conhece e que me está a ouvir, e as pessoas que trabalham comigo e tudo, eu estou muito à procura de uma outra porta e uma outra coisa para fazer. Não deixando nunca aquela minha loja que eu adoro, gosto, tu nunca lá foste. Não, ainda não. Porque é muito uma criação minha do Pinela e é muito a nossa casa e gosto muito de receber lá. Sim, pronto. Sim. Mas o meu trabalho lá está mais ou menos feito. E como é que então, explica-me lá mais ou menos, quais são as primeiras... Portanto, é preciso ter se calhar aquela mão de cirurgião quase, para fazer... Sim, não podes ter medo, não podes ter medo, tens de confiar em ti própria, a autoconfiança é essencial e agarrares no sítio que vais furar, espetar a agulha por o brinco o mais rápido e melhor que tu possas. E depois com uma consciência de higiene e profissionalismo que tens de ter. Mas não te vou dizer que a primeira vez que furei uma maminha eu sabia exatamente o que é que ia acontecer. Tu não sabes, não é? Portanto, isto é tal e qual como, olha, imagina um cabeleireiro cortar o cabelo, o cabelo cresce outra vez, não é? Como uma pessoa fazendo a primeira tatuagem. São profissões que tu vais melhorando, vais evoluindo conforme tens a possibilidade de trabalhares ou não. E eu tive a hipótese de trabalhar muito de início, porque não havia mais ninguém em Portugal a fazer body piercing. Então as pessoas vinham de todo lado para fazer piercings. E então foi essa a minha grande sorte foi essa. É que eu mal comecei, tinha 1000 clientes todos os dias. 1000? Ok. Não era sim, 1000, mas bastante, sim. Tipo, uma pessoa que começa agora hoje a fazer body piercing, não vai ter nunca a sorte que eu tive, porque tu fazes se calhar 1 piercing por dia, 2 piercings por dia, se calhar passa um dia que não fazes. E eu fazia 5, 6, 10 piercings todos os dias, as pessoas estavam sempre, porque foi aquela altura do boom, da novidade de toda a gente ter piercing. E isso ajudou-me imenso a prosperar. Sim. A minha carreira. Só um minuto. Pinela, podes me dar champanhe? Obrigada. Outra questão que eu tinha por acaso é qual é que seria o maior estereótipo que te apanhou, que as pessoas te atiram a ti enquanto dona de um tattoo piercing parlor? Agora não me dizem nada, mas no início não era nada fácil. Era um bocado complicado. Agora, sabes, eu nunca abdiquei daquilo que sou, ou da minha imagem, nem nada em prol de fosse o que fosse. E sempre isso, a meu ver, olha, deixa-me ver, fica chiquíssimo. Estás-me a dar uma sede. E isso só me trouxe mais valias, enquanto que o espírito que sempre se viveu cá, sempre foi bom para trabalhar, tens de ter este ou aquele aspecto, ou, percebes? Aquela coisa de se vestir para a entrevista de trabalho. E eu sempre tive muito orgulho em como eu era. Lá está a linha da autoestima. Portanto, eu sempre achei que se me queriam, era assim como eu era. E sempre consegui me orientar na vida assim, pelo que eu era. E isso acho que vem imenso da educação, principalmente desde que estou na minha loja, porque Lisboa já é um sítio onde cosmopolita, com muita gente, e já se viam pessoas mais ou menos diferentes. Aqui em Sintra era uma pequena vila, e eu tenho plena consciência, e mesmo os meus vizinhos me dizem,
que eu mudei imensas mentalidades aqui. E porque de repente aparecer ali no meio, eu não estou na vila, estou um bocadinho fora, aparecerem duas criaturas como eu e Pinela a abrir uma loja de tatuagem, foi uma coisa bastante bizarra. E, no entanto, lá está, tu tens de vencer pelo saber estar e pela tua educação e a simpatia, que eu acho que sempre foi o sucesso do meu êxito, não sei se fica muito bem, mas a razão. A razão, sim, porque nunca levei a mal coisas que me dizem, eu tento sempre explicar. É como as crianças também, quando te abrem a boca e dizem qualquer barbaridade e tu te explicas que não é bem assim. E eles pensam, que esquisito isso aí, porque é que tens? Tu explicas, olha, porque eu gosto. E em Sintra foi muito, muito interessante, porque principalmente a comunidade mais velhinha, porque temos muitas pessoas idosas no sítio onde nós trabalhamos, foram sempre os que me acolheram melhor, a mim e aos meus colegas, e ainda hoje temos uma cliente que tem 94 anos. 94? Sim, fez a primeira tatuagem com 91. Uau, ok. E isto para nós é assim mesmo, tipo, uau, porque, não somos bichos. Sim, sim. Percebes? Sim. Mas lá está, tu tens reparado alguma... Imagino que agora nesta altura do campeonato, salvo seja, que já haja uma maior aceitação para pessoal tatuado. Sim, agora já é um pouco vulgar. Até se calhar um pouco vulgar mais. Lá está, há aquelas pessoas que fazem só para pertencerem porque também tenho, e há outras pessoas que fazem mesmo com amor e com feeling e com projeto e com pensamento, percebes? Portanto, não posso nunca esquecer que aquilo é um negócio. Portanto, não fazemos só o que nós gostamos, não é? Temos de agradar também às pessoas, não é uma loja de artista que só faz o que se quer, não, nós somos um negócio, vivemos daquilo, vivemos das nossas tatuagens, não agora não, agora vamos sobrevivendo a champanhe e outras coisas, mas é um negócio e, portanto, tentamos ir ao encontro do gosto das pessoas, tratar as pessoas o melhor possível. Por vezes é preciso ter muita paciência, por vezes fazemos inimigos incríveis, portanto, há os prós e os contras de todos os negócios. O nosso é talvez um negócio com uma certa intimidade, vai mais ao íntimo da pessoa, que as pessoas estão ali, conversam, há muitas pessoas que vão por motivos que estão tristes, para marcar ocasiões, outras por motivos alegres, portanto, é uma coisa com uma certa complexidade, não é tipo, fazemos ali uns desenhos às pessoas, não. Há muita psicologia, há muita conversa, há peças grandes que trazemos às vezes para casa, não é só bonecada e galhofa. Sim. Pelo contrário, é um aspecto que às vezes as pessoas não falam muito, mas é uma coisa muito séria. Uhum. Houve uma vez até que me disseram que o tatuador era o novo barman, ou seja... É mais ou menos, só que as pessoas não estão bêbadas. Ou pelo menos não deviam estar, não é? Não estão. Não estamos pessoas que nos copam. Pois, ainda bem. Não, faz parte da ética profissional. E pronto, e outra coisa também que era um mito, que é que nós somos todos uns grandes malucos. Podemos ser todos uns grandes malucos, mas é fora da hora do trabalho, porque o nosso trabalho é um trabalho sério, ninguém vai para ali com os copos, ou com isto ou com aquilo, temos imensos cuidados e procedures, ou preceitos, eu e o inglês e o português, procedimentos que temos de ter atenção, portanto é ao contrário do que parece, uma profissão de uma exigência enorme de concentração, como deves imaginar, concentração não só a nível do trabalho que estás a executar, como da higiene e de saúde, claro. do cliente e do espaço. Portanto, não é nenhuma brincadeira, embora a gente parecemos todos, uau, que aquilo deve ser muito giro, não é assim tão giro. É giro, é ótimo. Temos a oportunidade de fazer o que nós gostamos, que é uma coisa que muita gente não faz.
mas é uma coisa séria, não é brincadeira. Certo. Já alguma vez tiveram, para além de quem chega à loja com os copos, já alguma vez tiveram que recusar? Sim, pessoas. Sim. Sim, não é um recusar abusivo, é um recusar tipo, vá para casa pensar melhor. Ok. Imensas vezes faz aliás parte da nossa ética profissional, quando achamos que é um total disparate, como não tens tatuagem nenhuma e de repente queres tatuar a tua mão. A mão? Sim, por exemplo. Ok. Não, com 19 anos chegas ali, porque agora há muito aquela coisa do show-off. E nós temos um papel importante nesse lado, de dizer, acho que é um bocadinho, é melhor pensar um bocadinho melhor, porque se calhar amanhã já não te apetece nada ter essa tatuagem. Ou até vais querer fazer uma coisa qualquer que essa tatuagem não vai dar e vão-te fechar as portas, porque isso ainda acontece. Sim. E há profissões em que isso é assim. E, portanto, nós também temos esse papel de educar um pouco, principalmente os miúdos mais novos. Nós, quando começámos, back in the days, as tatuagens começávamos sempre a fazê-las em sítios discretos. Fazíamos sempre, todos nós começávamos tipo ao ombro, ou aqui, ou então aqui na anca, não sei o quê, sítios onde tu podias andar de calças e t-shirt e ninguém via. E agora inverteu-se um bocado isso, porque antes nós fazíamos tatuagens para o nosso próprio gosto, para o nosso próprio prazer, e agora há uma camada igual novo e quer mostrar, então começam, em vez de começar por aqui, começam por baixo, estás a perceber? Tudo bem, para mim tudo bem, mas sabe, eu vou pensar um bocadinho. Sim. Mas na boa, também lá está, há dois lados dessa moeda. A pessoa está a mostrar que é aquilo que quer, ponto final, e não tem de levar comigo assim. O que eu respeito imenso, porque eu também sou assim, e esse é o meu espírito. Como mãe, uma pessoa já de uma certa idade, sei que, às vezes é melhor pensar um bocadinho. Pronto. Sim. Dar, pelo menos dormir sobre o assunto. Dormir sobre o assunto, sim. E também gosto de dormir descansada. Gosto de ir para casa e dormir descansada e não pensar que aquele miúdo fez um disparate enorme e lixou-se. Achas que há muita gente que se aproveita disso? Ou... Não é por mim. Eu não gosto muito de falar dos outros. Okay. Pronto. Mas, como é óbvio, se eu digo que não a fazer essa parvalhar a outro sítio qualquer onde a façam, sim. Claro que sim. Claro. Claro. É difícil ser mulher neste negócio. Acho que há uma postura diferente também, ser mulher à frente disto, porque temos uma outra sensibilidade diferente. E a questão da idade também, acho que são duas coisas que pesam aqui a nível de método de trabalho, de procedimentos no negócio e na vida das tatuagens. Falando nisso até, se não te importares se quiseres falar sobre isso, aliás, que é, sempre me disseram que o mundo de tatuagens, piercings, etc., era muito, da body art, não é? Era muito masculino e que às vezes era muito difícil para as mulheres se inserirem. Não, isso era de antes. Ok. Agora há uma moda incrível de miúdas a tatuar. Há imensas. Mas se chegaste a sentir isso? Eu quando comecei a trabalhar não havia miúdas a tatuar cá e posso dizer que quando abri a minha loja eu trabalhei com a única, nós éramos só miúdas, era espetacular, eu adorava, só tínhamos o Quinella, que era rapaz, e era a Satu, que é finlandesa e que foi entretanto voltou para a Finlândia, trabalhei 11 anos sempre com ela e que foi a primeira miúda que eu saiba, que eu tenha conhecimento e no geral que tatuou. Começámos a tatuar a trabalhar as duas juntas e depois a seguir a Satu também tive uma menina que gosto muito, que é a minha amiga, que é a Andreia, que foi a nossa aprendiz e que continua a tatuar, e então era porreiro, porque éramos só miúdas, era muito giro. Sim. Tenho saudades disso, agora sou só eu com os gajos todos. Pronto, sou... Enfim. Qual é que seria então o teu conselho para alguém que tentasse esteja a ponderar iniciar carreira, tanto no piercing... Olha, não, para fazer outra coisa qualquer. Para fazer outra coisa qualquer.
fazer outra coisa qualquer. Há tatuadores que cheguem, o body piercing não é algo que cá em Portugal tu possas sobreviver só disso, portanto, ou te inseres numa loja ou então não vejo grande futuro nisso. E as pessoas, há muito aquela coisa de ganha-se esse dinheiro de você tatuador. Epá, não é bem assim. Agora, sabes que agora as coisas agora há curso. Tipo, como é que tu podes tirar um curso de tatuar ou um curso de body piercing? Depois, isto vem no alinhamento da conversa, tipo, de dizer que tu só consegues fazer as coisas bem feitas com experiência. Como é que tu fazes um curso de 2 dias e depois tens um diploma de tatuador? Quem é essa pessoa para te dar esse diploma? Percebes? Tudo tem que ter um início. Tu tens primeiro de saber desenhar, percebes? De estudar, de fazer muito trabalho no papel antes de sequer pensar em agarrar numa máquina. Depois muitas laranjinhas para tatuar a seguir. Depois muitas laranjinhas, muitas porcarias e não é só isso também. E é depois, acho que nós, pelo menos os aprendizes que nós temos, a aprendizagem da tatuagem deve ser sempre feita num estúdio. Portanto, tu tens de ter um mestre ou dois, ou uma cambada deles que vão te tratar mal, com certeza, porque nós tentamos perceber se aquela pessoa foi feita para isto ou não. E a vida do aprendiz não é fácil, porque tu tens pelo menos de dedicar pelo menos 2 anos da tua vida a estar ali a trabalhar às ordens, mais ou menos, às ordens das outras pessoas que trabalham no estúdio, e é por aí que aprendes. É primeiro a fazer as limpezas, porque tatuar não é só agarrar na máquina e coisa. Primeiro tu tens de saber todos aqueles processos de esterilização, de limpeza, de montar, de desmontar, tudo isso. Para além disso, tens de ajudar na loja. Portanto, a aprendizagem é uma coisa que estás a fazer, no fundo, gratuitamente, em troca de uma coisa que nós estamos a dar gratuitamente, mas que te faz servir para a vida inteira. Portanto, não é tratar mal as pessoas, mas tens, às vezes, puxas essas pessoas até ao limite, para ver se essa pessoa merece ou não, percebe? Okay. Isto, de facto, não é assim, bora aí, vamos e eu ensino. Não, tens de dar provas, é quase como um recrutamento, é como a recruta da tropa. É mais ou menos, percebes? Mais ou menos, estás mal e não vai outra vez ao lado. Essas coisas assim, é verdade, isto é a realidade, e é assim, é saudável. É saudável? Ok, ok. Os copos juntos, mas é assim. Achas que esse tipo de atitude faz falta a muita geração mais recente? Olha, vou-te dizer que eu não tenho nada jeito para este tipo de atitude. Fico sempre com pena dos meninos. Não sei o quê. Depois eles é que fazem essa parte. Ok. Custa-me imenso. Não está de todo no meu ADN. Quer dizer, varra aí, limpa aí. Quem está a trabalhar comigo sabe. Depois fico toda lixada. Diz, não, eu devia ser mais feliz. Mas eu não consigo. Eu sou um coração mole. Não consigo. Mas é assim. Mas sei que é assim. Mas achas que é necessária ou... Acho que é necessário, sim. Achas... Acho que é cada vez mais. Sim. Cada vez mais? Sim, cada vez mais. E eu conheço várias gerações de tatuadores. Epá, e há uns excelentes artistas, espetaculares mesmo, do top, e eu sei o que eles passaram para chegar ao que chegaram. E não há nenhum que diga que foi mal. Pode não ter sido uma experiência agradável durante aquele tempo, mas trouxe os seus benefícios, que são vitalícios, percebe? Aliás, eu posso dizer que passei mais ou menos pelo mesmo na minha carreira de body piercing, portanto, eu fui tratada abaixo de cão muito tempo. Por isso é que eu sei do que é que falo. Porque também vocês... Eu gosto de tratar as pessoas bem, eu que fui muito a tratar. Mas lá está, diz-se que aquelas profissões que lidam diretamente com o cliente ou com o público são as mais duras. Não é nada fácil teres uma porta aberta, imagina, tens a tua casa e tens a porta aberta e tens qualquer pessoa te entra à frente. Sim. E depois há dias que estás mais bem disposto, há outros dias que estás menos bem disposto, e eu faço questão de que as pessoas não notem que eu estou mais bem disposta ou menos bem disposta, ou estou de ressaca ou não estou de ressaca, porque exige sempre ser bem tratada, portanto trato os outros bem quando entram à minha loja, mas também não papo grupos, nem quando me chega a mostrar ao nariz, sou a primeira
e a pior de todas é para qualquer pessoa na rua. Já pus várias pessoas na rua. Mas assim como eu, quando vou beber um café, não quero que me atirem com o café, gosto que me digam bom dia, e eu digo obrigado e respondem. Portanto, lá está outra vez a mesma conversa da educação. Exatamente. Tens de saber estar, e não é uma profissão para todas as pessoas, porque principalmente para os tratadores que têm aquela mente artística, aquelas coisas, folclore, aqueles desenhos todos, não sei o quê, e têm muito pouca tolerância às vezes para as pessoas, o que eu entendo. Por isso é que eu estou lá, e também tenho outra pessoa que está lá a trabalhar comigo, por isso é que fazemos uma equipa mesmo boa, e por isso é que há tratadores que trabalham sozinhos, portanto atendem eles o seu público, atendem eles os seus clientes, não sei o quê. Há vários conceitos de loja, e o meu conceito é este, nós fazemos atendimento, nós fazemos ali a triagem, e depois então numa pós-pulseira verde, amarela, encarnada, não sei o quê, aí depois a pessoa vai se encontrar então com o tatuador. Normalmente nós trabalhamos assim, ou trabalhávamos assim, porque agora, a partir de agora não sabemos ainda muito bem como é que vamos trabalhar, mas era assim o nosso funcionamento. Portanto, há um balcão, há uma triagem que se faz, há um approaching a nível do design, a nível do tatuador técnico, o estilo, isto e isto, e depois então numa segunda fase é que nós dirigimos aos tatuadores. Faz sentido. Agora vamos ter de mudar estas coisas, porque provavelmente a porta não vai estar aberta, não é? Agora estamos numa fase, eu estou um pouco ansiosa, estamos todos um pouco ansiosos. Quando eu falo em todos, eu falo na classe em geral, não estou só a falar de mim e da minha equipa, mas primeiro porque não trabalhamos, não temos dinheiro, não é? Estamos há mais de 40 dias com a porta fechada, temos as despesas todas para pagar e estamos a ganhar zero. E segundo, vamos ter de nos habituar a trabalhar de uma maneira que vai ser totalmente nova. Portanto, vamos estar a palpar de terreno, vamos ter que criar regras, vamos ter de deixar a porta não vai estar aberta para as pessoas todas entrarem ao molho, como costumava ser. A minha loja costumava ser um sítio muito movimentado, com muita gente, com crianças, com isto, com aquilo. Às vezes era bom, às vezes era mau. A nossa reabertura vai ser um recomeço de algo de novo que nós não sabemos bem o que vai ser. E estamos um bocado. Eu estou muito ansiosa com isso, estou muito ansiosa. Primeiro precisamos trabalhar, precisamos recomeçar a trabalhar e vamos ter de criar umas normas, pronto, não é? Diferentes. As máscaras, não vai ser tão confortável. Por exemplo, não estou a ver a máscara, mas vou ter que estar, não é? Porque eu adoro pôr batom, como é que vai ser? Depois por cima da máscara. Já pensei, vou fazer máscaras com batom, não sei o quê. E depois vamos ter de ver, não sei, vamos nos encontrar, estamos sempre a falar, estamos atentos ao que se faz. Nós, metade da escola, nós já temos, porque temos imensos cuidados em desinfecções e luvas e materiais descartáveis. Nós já temos essa escola toda. Só que agora, lá está, temos de subir um patamar e pronto, vamos ver como é que vai ser. Sim. Quando? Sim. Se calhar vai ser algo mais parecido a um bloco de operações do que... Sim, e eu tenho pena. Mas eu sei que tem de ser. Mas tenho pena porque pronto, eu gostava imenso daquele ambiente descontraído, mas talvez volte um dia, não. Mas se calhar até torna o ato um bocadinho mais especial até, porque... Sim, mas também um pouco mais, para mim, eu estou só a desabafar contigo, um pouco mais boring. Eu gostava de entrar por ali adentro, mandar as minhas chalaças e não sei o quê. Agora já não será bem assim. Pois. Mas vai correr bem. Vai. Eu estou a levar isto como um recomeço e início de loja nova. Estou mesmo a levar isto. Vamos abrir a loja como se fosse o primeiro dia. Depois vamos ter regras específicas à porta, que as pessoas leem antes de entrar, entra uma pessoa cada vez. Vamos ter, como as coisas que estão a funcionar hoje em dia,
as têm, não é? Os próprios hospitais, e portanto, vamos ter regras, vamos ter de as cumprir e pronto, e vai ser o que será e há de correr bem. Vai, de certeza que sim. Uma coisa que eu queria só, uma curiosidade mais, que é, qual é o sítio mais difícil para fazer um piercing? A mim? Eu a fazer? Sim. Não acho nenhum sítio difícil. Depois de saberes fazer todos, é tudo igual. É? Ok. É mais ou menos. Para mim, é mais ou menos. Os mamilos, talvez, às vezes. Mas, eu acho que quando tu tens a tua técnica, a coisa vai lá naturalmente. Agora, os tramados são aqueles que são muito fininhos e muito pequeninos. Mas lá está, isto é por causa da vista e das mãozinhas. Porque há aquelas citazinhas dentro da orelha, ou nos freiozinhos, não sei o quê. Esses aí são tramados, mas de resto nada me custa. Não, ok. Não, é só por é que há tanto sítio para fazer. Às pessoas, há sítios, como é óbvio, que custa muito mais que outros. Agora, a pessoa que faz o body piercing tem experiência, acho que qualquer um vai dar mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Mais ou menos. E para fazer tatuagens? Para fazer É igual? Não, já é outro campeonato completamente diferente. Pois, imagino. Isso vai falar com o tatuador, mas há tipos de pele, há zonas do corpo, há pigmentos, portanto isso já não é agarrar uma agulha numa pinça, furar e pôr um brinco. É algo muito mais complexo e que requer também muita experiência, porque há peles e peles, há pigmentos e pigmentos, tens de saber as agulhas que usas, mais largas, mais finas, há toda uma parafernália de coisa, tipo de máquina, para o tipo de trabalho que tu fazes. Isso já é um campeonato totalmente diferente e, a meu ver, uma responsabilidade também totalmente diferente. Repara, uma pessoa faz um piercing, está mal feito, ou está torto, ou está isto, tira e acabou. A tatuagem já não é assim. Portanto, é outro campeonato. Sim. Já não é o meu. É o meu até certo ponto, mas depois deixa de ser tatuagem. Podemos falar sobre a tua loja de roupa? Podemos. Portanto, como é que já falámos sobre as tuas origens, salvo seja. A minha roupa, eu vou-te dizer que eu não estou a vender nada que seja muito bom, colecionável, valioso. Eu estou pura e simplesmente a vender as coisas que já não me servem e que já não uso há imenso tempo. Porque a minha casa é um amontoado de roupa infindada. Tenho 1, 2, 3 closets com não sei quantas coisas, mais não sei quantos armários e está a chegar a um ponto que já não dá. E não faz sentido, é ridículo. Quando há alguém que vem cá à casa e que serve alguma peça ou que gosta, não sei o que, eu dou, e as outras coisas que tenho de vender a preço baixinho, não só porque ganho dinheiro extra, mas também para me ver livre delas. E esta coisa que também agora é muito real, e quando eu comecei a usar roupa usada não era, que é o reutilizar e o reaproveitar e pronto, e é isso que eu estou a fazer, embora dê imensas coisas também. Portanto, estás a dar uma segunda vida às tuas peças, digamos. Sim. Ou uma terceira vida, se calhar. Ou uma terceira ou uma quarta. Não, mas agora estou a ver-me livre de coisas que de facto já não fazem sentido nenhum. E há coisas incríveis, peças de época, não sei o que eu tenho, mas que não vou pôr à venda por enquanto, ou se fizer uma venda diferente, porque as pessoas não entendem depois os valores que se pede, porque cá não há é muito lindo, mas não têm a mínima noção do preço do que é. Olha, por exemplo, um hobby que eu estou a usar, não sei bem
de que é, mas sei bem quanto é que paguei por ele, e que se eu disser o preço, as pessoas passam-se da cabeça. Já me disseram, mas é roupa que não devia ser mais barato. Não, isto é uma peça que é de coleção. É uma coisa que foi preservada durante anos. É tal e qual os carros. A partir de um certo ano. Eu também tenho um carro de 1946. Uau! Anda lindamente e é fantástico. E o meu frigorífico é dos anos 50. Portanto, as nossas coisas são antigas porque, de facto, lá está, o que se fazia antes era para durar. As coisas duravam, de facto. Tenho também uma coleção de sapatos dos anos 40 e estão ótimos. Não era comprar, usar uma época e deitar fora. E mesmo as coisas hoje, das impressoras da loja, estraga, abre-os comprar. E eu faço, tipo, mas não se arranja. Não, arranjar é muito mais caro. Isso para mim, ainda hoje me custa aceitar, porque as coisas sempre foram arranjáveis, não é? Os sapatos gastavam-se por isso, a sola. Sim. As malas, partia-se a alça, cozia-se, e ao sapateiro cozia. Portanto, as coisas eram remendáveis, eram arranjáveis sempre. Os frigoríficos, hoje em dia, nada disto já existe. E isso para mim faz imensa confusão. Os carros, tipo, as pessoas mudam de carro desde há 2 anos, desde há 3 anos. What? Nossos carros andam muito bem, não param. São todos mega antigos. Dirias que, por exemplo, a existência desta fast fashion e a forma até como as coisas são feitas, que são quase de... são tipo jogadores de futebol, são de alta performance e curta carreira. Sim, são coisas super descartáveis, porque as pessoas também, de repente, um verão gostam de uma coisa, no inverno já não gostam, deita fora. A qualidade é uma porcaria, mas, no entanto, o preço é muito acessível. Portanto, há aqui várias coisas, não é? Tipo, tu vais lá e compras, vais a uma loja dessas rápidas, e trazes sacos e sacos de roupa para casa por meio dos tostão. E as pessoas ficam super contentes, porque eu sei que há uma vontade enorme de comprar coisas. Eu tenho uma vontade enorme de sempre comprar coisas. Mas, pronto, outras coisas. Agora, aquilo satisfaz muito rapidamente the urge do ter e do comprar. Podes comprar 5 casacos, um de cada cor, todos iguais. De repente, uau! Mas pronto, usas 2 vezes, já está cheio de borboto, os pelos começam a cair e os fios começam-se a puxar, não sei o quê. E o casaco usaste 3 ou 4 vezes e vai embora. São... E achas que as pessoas perderam um bocadinho o apreço a esses itens? Mas não, sabes, porque a oferta também, sem ser essas lojas, onde é que tu vais comprar roupa? Eu? Tipo, falando de pessoal novo, não sei o que, vais comprar roupa aonde? Boa e de qualidade, não sei o que, só os ricos. Pois. Há roupa boa, há marcas ótimas de coisas excepcionais, mas tipo, o meu menino adora Vans, tipo, uma vez por ano compra uns Vans, custam 80 e tal euros. Duram 6 meses, não é natural. Sim. Percebes? As coisas não estão fáceis, então quando tu tens crianças não é nada fácil gerir esta coisa. Sim. Mas pelo menos acho que é super importante já haver esta consciência de que há pessoas que estão a ser super exploradas a fazer estas roupas. Vou secar. Há um aproveitamento também excessivo de animais, de coisas derivadas de animais, por haver também tanto comércio, tanta fábrica animal, para os animais serem tratados como produtos e não como animais que são. Portanto, há aqui toda um desleixo a nível de ética ao fazer os garments, que vai de um extremo ao outro, como o excesso de plástico, o aproveitamento das pessoas, os animais. Há tanta coisa que nós podemos misturar na confecção destas coisas novas.
os salários mal pagos às pessoas que trabalham nestas indústrias. E outra coisa também que é depois a falta de individualidade das pessoas. Porque hoje em dia acho que as pessoas estão super contentes, ficam contentes se olharem umas para as outras, são todas iguais. Percebes? Eu não era capaz, mas isto sou eu, mas isto sempre foi assim. Eu posso falar de uma Zara ou de uma H&M, que eu vou, e há coisas às vezes giríssimas. Não estou a dizer que aquilo é horrível. Há coisas muito giras, porque eles também são inteligentes e são espertos e veem as tendências, veem os grandes costureiros, veem coisas que são até réplicas de coisas antigas e que eles reproduzem lindamente. E é baratíssimo e dá imensa vontade de comprar. Eu tive que lutar um bocado contra. Não, até foi também o que ela também dizia, comprava. Não estou a dizer que nunca comprei nada nessas lojas. Claro que comprei. E foi um esforço grande que eu fiz. Não, eu não vou comprar 3 casacos, eu vou agarrar no dinheiro destes 3 casacos e vou comprar um grande garrafa. Não vai durar a vida inteira. Não, e também os padrões, eu nunca consegui conceber, nunca consegui aceitar que se eu queria uma coisa horrível para mim, passear na rua e cruzar-me com uma pessoa com um vestido igual. Eu me ria. Sério? Eu ria logo ali. Logo. Mas isto há 1000 anos. Sim. Sim. Portanto, comprar uma t-shirt branca ou preta lá numa dessas lojas, tudo bem, não sabe? Agora, aqueles padrões, como é que é? Pronto, portanto, isto também tem muito a ver com os gostos e com esta coisa da individualidade e dos seres diferentes. Sim. Ou então, também já me aconteceu ter peças dessas e comprar, mas depois esperar 3 ou 4 anos para usar. Já ninguém tem. E então aí já... Mas isto sou eu. Sim, lá está. Dirias, só para terminarmos, porque de facto já estamos aqui a falar há algum tempo, e eu acho que estaria a falar aqui mais, mas o que é que achas que te puxou ao longo da tua vida? O que é que me puxou? Sim. O amor. Tenho uma família como sempre quis ter. Tenho os melhores amigos do mundo, eu acho, porque tenho a sorte de... Acho que quase todos os meus amigos são pessoas muito especiais, são todas pessoas que fazem coisas que eu gosto, são todas coisas bonitas. Portanto, estou rodeada de pessoas bonitas, boas e que eu gosto. É óbvio que ao longo da vida vais ter, às vezes, desiludir, isso vais sempre desiludir, não há como não. Mas acho que tenho tido, não sei, acho que estou onde eu quero. Não posso dizer que envelhecer seja uma experiência espetacular, mas tem a sua beleza. Pronto. Eu acho que sim, acho que tem. Tem, todas as fases da vida têm o seu bom, não é? E tu estás muito mais esperta, sabes? Tens mais knowledge, tens mais conhecimento, tens mais bagagem. And you stop giving a damn. Agora, pronto, mas depois também tens aquela dor que te chateia imenso aqui e acolá e as rabugices e essas coisas todas, mas... Faz parte. Isso what it is. Sim, faz parte. Faz parte. Sim. Faz parte. Agora, vamos ver como é que vai ser... Sabes que eu estou um pouco apreensiva com isto, nós estamos todos fechados, porque agora, quanto mais tempo eu aqui estou, a menos quero sair. Eu hoje queria ir buscar qualquer coisa para melhorarmos a loja e não sei o quê, e paniquei assim um pouco, tipo, vou ver pessoas. Isto, portanto, vamos ver, se calhar depois fazemos uma entrevista daqui a 1 mês ou 2 ou 3. Combinado. É já, marcamos já. Eu estou numa fase de uma grande introspeção e de uma grande curiosidade, com algum medo de como é que isto vai ser, porque estamos a viver todos uma coisa que nunca ninguém viveu. E achas que o medo está a sobrepor um bocadinho à esperança? Ou...
É difícil ainda dizer, não é? Com incerteza, não é? É uma incerteza grande. Tenho a certeza que os miúdos de hoje, que estão a viver como nós, que já somos mais velhos, não vão viver nunca coisas que nós vivemos. Isso tenho a certeza absoluta. Sim. Sim, isso não há qualquer dúvida. Mas pronto, depois eles, se calhar, daqui a não sei quantos anos, quando forem entrevistados, vão dizer que passaram a melhor época da vida deles, como eu achei que passei os melhores anos da vida deles. Eu acho que isto é tudo cíclico, portanto, que nós nos vamos adaptando às coisas. Sim. É isso. O ser humano é bom nisso. O ser humano é o instinto de sobrevivência. Sim. Não é só ser humano, os animais também, somos todos. Eu falo muito dos animais. Eu gosto muito dos animais. Nazaré, muitíssimo obrigada por este tempo. Também por diz-me só onde é que as pessoas te podem encontrar, a ti e ao teu estúdio. Olha, é assim, eu não tenho Facebooks nem, aliás, fiz o download do Skype, como tu sabes. Obrigada pelo esforço. E consegui, por isto para mim é uma grande aventura. Quem me quiser contactar, pode me contactar sempre só é pelo Instagram. Okay. O meu Instagram pessoal é Bang Bang Nazaré. Depois, quem for ao Bang Bang Nazaré, vê logo o Bang Bang Sintra Tattoo Studio e vê também o Bang Bang Store. Portanto, super easy. É só isso, porque eu também, nisto, nas tecnologias, também sou um bocadinho... Eu acho que tu és extremamente prolífera no Instagram, atenção. Não, no Instagram gosto do Instagram, sabe? Olha, uma coisa que nós não falamos, a única coisa que eu estudei, que gostei muito de ter estudado, nunca gostei muito de andar na escola, foi fotografia. O Instagram sempre veio ao meu encontro porque é mais aquela coisa da imagem, e eu gosto de imagens, faço imagens. Eu não tenho câmaras, não tenho luzes, não tenho tripés. Eu adorava que tu visses como é que está o telemóvel posto. É uma coisita de madeira que o Pinela fez com os preguinhos para inclinar mais, inclinar menos. Portanto, até nisto somos muito vintage. Não tem aquelas coisas de plástico. Portanto, nós vamos nos adaptando. Mas, como tu viste, eu prefiro 1000 vezes falar ao telefone do que escrever um mail. Eu não consigo falar naturalmente num mail. Eu disse, olha, por favor, liga-me, foi verdade ou não. Sim. Porque eu não conseguiria nunca ter chegado a esta conversa contigo só por mensagens e e-mails. Eu tenho de falar, tenho de ver, ok, como é que não é, porque, e eu gosto. Olha, tenho imensas saudades também de receber cartas e escrever postais. Portanto, lá está, foi perdeu. Já não recebo um postal há imenso tempo. É a mesma coisa com os telefonemas e falarmos cara a cara e coisa. Agora só recebemos contas. Eu adorava, era ótimo. Eu tenho uma coleção imensa de postais e cartas. Adorava a criatividade das cartas, da escrita, das coisas que nós lá punhamos. É giro. Sim. Nazaré, muitíssimo obrigada. Não te vás ainda embora. Já vou falar contigo, mas sério, muito obrigada. Obrigada também. Os sites e os sítios todos onde a Nazaré está, eu vou deixar na descrição do episódio quando isto sair como episódio normal. E entretanto, este vídeo estará disponível aqui no Twitch durante 30 dias. Portanto, quem perder ou se quiserem revisitar esta conversa e isso tudo, podem vir cá. Portanto, podem vir aqui, basta ir ali à tab dos vídeos. E também, já agora, se gostam deste tipo de conteúdo que andamos a fazer em pleno tempo de isolamento social, não se esqueçam de carregar ali no coraçãozinho em cima do ecrã, em cima da câmara, aliás, que assim conseguem receber as notificações dos próximos live streams, portanto, dos próximos diretos. Ou então também que nos sigam nas redes sociais, em Facebook e Instagram somos da Pull Podcast, no Twitter somos Podcast Pull, e eu sou a Kai Rocha. Obrigada por estarem aí connosco e até já! Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pull Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pull no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pull. Portanto, é THEPULL. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem.
Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolo, o jingle, a autoria do Miguel Nicolau e eu sou a Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já!